Tá bom, tem. Boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para conversar com os senhores sobre tempo. Trouxe algumas anotações aqui para não me fugir a memória. Tá? Na nossa vida, a ideia do tempo aparece dominadora. Por experiência, todos nós fazemos uma distinção clara entre passado, presente e futuro. O presente é o que é agora. O passado dá lugar às nossas lembranças, e o que já foi feito e que não podemos modificar. E o futuro é o que ainda não ocorreu e sobre o qual podemos, por vezes, exercer influência segundo nossa vontade. O mundo que nos cerca comprova esta distinção entre o passado, presente e futuro. Um homem maduro foi jovem e será velho. Um arbusto foi semente e será árvore. Na nossa vida, experimentamos, portanto, uma mudança permanente. O que foi não é e nunca mais será. O tempo, no começo da civilização humana, era muito mais simples do que é hoje. Os segundos, horas, semanas, meses não existiam. A única unidade de tempo é o que as pessoas puderam acompanhar com o olho, o dia. A unidade natural proveniente do movimento de rotação do nosso planeta. Nascer do dia, meio do dia e o crepúsculo. Isso significa que para nossos antepassados não existiam reuniões às 10 horas, almoço às 12 horas, etc. O céu noturno marcava a passagem de tempo. O fenômeno natural do intervalo do dia e da noite fornecia a medida do tempo para os povos antigos. A necessidade de maior rigor fez com que um homem buscasse inventar meios para efetuar a divisão do dia em 24 partes. Surgiram dispositivos mecânicos, como, por exemplo, as pêndulas. O tempo ficou controlado e medido pelo homem. As pêndulas tinham a sua marcha, o seu atraso diário, calibrado, determinado por observações astronômicas, tá? Feitas diuturnamente. E, sistematicamente, por exemplo, no Observatório Nacional, as pêndulas eram ajustadas por essas medidas. Num determinado momento, surgiu uma inovação, como o pessoal diz hoje. Surgiu o quartzo. Se descobriu que o quartzo, estimulado por um potencial elétrico, gerava uma frequência estável, que poderia ser utilizada como uma referência de tempo. Construíram-se, então, padrões de quartzo. Tá? Com esses padrões de quartzo, através das medidas em relação às pêndulas e observações astronômicas, se descobriu que a rotação da Terra não era tão uniforme. Tá? Atualmente, o tempo utilizado como referência é o tempo do átomo, tá? Uma aplicação pacífica do átomo na nossa sociedade. Qual é o princípio básico do átomo? O átomo, no caso, o átomo de Césio, 133, estimulado por frequência de micro-ondas, entra numa frequência de transição muito estável, que tem um valor de 9.192.631.770 Hz. Essa frequência que define no Sistema Internacional de Unidades o segundo atômico. E, por incrível que pareça, essa frequência foi determinada através das observações astronômicas. De que forma? Eram observações astronômicas feitas que mantinham a marcha, no caso não das pêndulas, mas do quartzo, e através dessas medidas do quartzo que se determinou essa frequência. Tá? O tempo atômico, só por uma referência, ele foi introduzido em 1967. Entretanto, o primeiro relógio atômico desenvolvido baseado em átomo de Césio, que entrou em operação contínua, foi em 1955. Tá? Na época, ele tinha uma qualidade, uma estabilidade, que ele podia adiantar ou atrasar 1 segundo em 300 anos. Atualmente, nós temos relógios atômicos que, para atrasar ou adiantar 1 segundo, levam 150 mil anos. E isso está crescendo cada vez mais. Tá? Uma aplicação moderna do relógio atômico é o que nós conhecemos atualmente como GPS. Tá? Basicamente,
o GPS foi desenvolvido como aplicações militares pelo Departamento de Defesa norte-americana. Depois de algum tempo, por pressões comerciais e interesses de negócios, ele foi aberto para diversas aplicações, como nós sabemos, navegação, e vimos anteriormente na filmagem, navegação de aeronaves, navios comerciais, monitoramento de caminhões de transporte, carro de passeio, localização, mapeamento e sincronização. Qual é o princípio do sistema GPS? Nós temos satélites, tá, em torno da Terra. Obrigado. Tá? A bordo desses satélites, nós temos relógios atômicos. Tá? Os satélites transmitem 2 sinais de frequência, por exemplo, para um usuário na Terra. Essa transmissão de frequência, ela tem informações moduladas na frequência, por exemplo, de data, hora, e dentre outras. E o receptor em Terra, faz o quê? A medida de intervalo de tempo que levou essa frequência para sair do satélite até o receptor. Com isso, com essa medida de intervalo de tempo, você determina a distância. Porque nós sabemos que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é a velocidade da luz. Como um exemplo, se a gente considerar a órbita do satélite, que é 20.183 quilômetros, para chegar até a superfície da Terra, levará em torno de 7 centésimos do segundo. Tá? Com essa aplicação, um receptor determina a sua distância em relação ao satélite. Com isso, você pode ter várias possibilidades, quer dizer, isto é, considerando o satélite como centro, você tem uma esfera de raio, que é essa distância que foi medida, tá? Então, você tem, através de um receptor, inúmeras possibilidades nessa esfera. Se você receber de um outro satélite simultaneamente, você vai ter outra esfera com outras possibilidades. E quando você tiver, no mínimo, uns 4 satélites, você, com a interseção dessas esferas, você vai determinar a posição do usuário. E daí, diversas outras aplicações do GPS. Agora, uma outra aplicação que poucas pessoas sabem, muito importante, na parte da metrologia de tempo e frequência, é que, se no caso você conhece a sua posição, você sabe a sua posição, tem todas as coordenadas, o que você pode usar o GPS? Você pode ter um receptor, que é, no caso, dedicado para fazer a rastreabilidade das horas nacionais dos diversos países em torno do mundo. Como é que é feito isso? Você sabe a posição da antena, sabe as coordenadas, esse receptor, você introduz nele uma frequência, um pulso por segundo, tá? Que é o top, né? É o tempo, tá? E com essa posição fixa, o receptor GPS rastreia diversos satélites continuamente do sistema, onde tem dados da diferença de tempo entre o relógio que está na superfície e o tempo do GPS. Tá? Essas informações de dados, tá, são encaminhadas para o Bureau Internacional de Peso e Medidas. Tá? E o Bureau Internacional de Peso e Medidas recebe essas informações dos relógios de diversos países. Tá? E calcula o que nós denominamos o tempo atômico internacional. Tá? Através do tempo atômico internacional, gera o que nós conhecemos como tempo universal coordenado, onde dá a posição de cada hora, de cada país, em relação, no caso, uma hora mundial. Tá? Isso é publicado sistematicamente, mensalmente, pelo BPM, chamado uma circular T. Tá? Uma outra aplicação do GPS, também na parte de rastreabilidade, é que nós temos atualmente no sistema interamericano de metrologia. São todos os países, vários países da América participam desse sistema, têm receptores GPS, colocam as suas horas legais, quer dizer, seus sinais de frequência e pulso por segundo desses receptores, e continuamente, a cada 10 minutos, nós temos a comparação entre a hora nacional, por exemplo, do Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Argentina e etc. Dentre diversas outras aplicações que a gente pode ter
com o sistema GPS é também outra muito interessante. Você tem um laboratório, por exemplo, o INPE, e tem o Observatório Nacional com seus relógios. Tendo receptores GPS, nós fazemos a rastreabilidade do mesmo satélite, e com isso, com uma pequena conta de somar ou subtrair, você consegue saber a diferença de tempo entre os relógios em diversas localidades, no caso do INPE e do observatório, permitindo assim que a gente possa fazer uma calibração remotamente, ou mesmo um sincronismo, se necessário, se um determinado relógio saiu. Atualmente, a hora legal brasileira ela é gerada a partir de 9 relógios atômicos, que são intercomparados continuamente. Tá? E através de um algoritmo matemático, nós calculamos um relógio médio. Tá? Esse relógio médio ele é materializado fisicamente e é a referência nacional para a grandeza, tempo e frequência. Tá? Todos os sinais de sincronismo, por exemplo, na internet, sinais de sincronismo que nós enviamos para bancos, etc., está referenciado a esse conjunto de relógios, tá? E através desse equipamento da hora legal. Uma outra aplicação que nós temos no caso do tempo atômico, que está em grande expansão no país, é o que nós chamamos de sincronismo certificado. O que ele visa resolver? Você vai num banco fazer uma determinada operação bancária. Tá? Você tem um prazo, até às 17 horas, para fazer essa operação. Você chegou lá, 10 para as 17, vai fazer a operação lá no caixa eletrônico, e o caixa eletrônico diz que já passou da hora. Quem está certo, você ou o banco? Para isso, nós temos um serviço de sincronismo, que aí não basta somente o banco, por exemplo, ter um receptor GPS e pegar a hora do GPS. Ele tem que ter a sua rastreabilidade com a hora legal brasileira. Então, nós temos um serviço de sincronismo certificado, onde o banco tem um equipamento instalado nele, e nós temos um equipamento no observatório, tá? Um dos lugares é no observatório, e ele se sincroniza e armazena o log desse sincronismo, a sua diferença. De tal forma, sistematicamente, a cada 30 dias, nós certificamos o equipamento do banco. Outra aplicação muito interessante também do tempo atômico, nós mantemos uma rede chamada rede de carimbo de tempo, tá? Mantida em 3 pontos, né? Uma na Casa Forte do Supremo Tribunal Federal, outra na Global Cross, em São Cristóvão, que é um ambiente seguro, e outro na Caixa Forte do NIC.PR, Sala Segura. Lá nós mantemos relógios atômicos de Césio e fazemos as comparações dele, a rastreabilidade deles, utilizando o sistema GPS. Por que nós temos isso? Porque temos uma aplicação chamada de carimbo de tempo. O que é o carimbo de tempo? Você tem um documento eletrônico, tá? Você gerou aquele documento eletrônico, e tem equipamentos chamados carimbadores de tempo, que pegam aquele documento eletrônico e colocam a data e a hora, de forma criptografada. Isto é, você diz a data e o instante que aquele documento foi criado. Tá? E nunca mais poderá ser retirado daquele documento essa informação. Então, você tem o quê? Dessa forma, você tem uma disseminação da nossa hora legal oficial dentro de um documento eletrônico, e aquilo vai existir enquanto você conservar aquele documento eletrônico armazenado. Tá? E como é que é feito isso? O carimbador, o equipamento que coloca essa informação, ele é auditado por nós, auditado e sincronizado sistematicamente. Geralmente nós temos na rede, como temos 3 pontos, os equipamentos são auditados 3 vezes ao dia. E essa auditoria vale por 24 horas. Caso ele não receba essa auditoria, ele não consegue mais colocar o carimbo. Então, não tem condições, por exemplo, com essa tecnologia, de você chegar e adulterar a data e a hora da criação do documento. Então, diversas aplicações estão sendo desenvolvidas, aplicações bancárias, aplicações em cartórios, quando você vai fazer alguma operação, alguma coisa, renovação de seguro, por exemplo, você faz uma renovação de seguro, pagou o seguro, o documento tem data e hora,
marcado. E um dos grandes usuários é o Supremo Tribunal Federal. Porque todas as operações do Supremo, documentos circulam, processos, etc. e tal, recebe o que se carimbo de data e hora. Outras questões também que a gente tem do Brasil, o Observatório Nacional, Divisão Serviço da Hora, ela tem como missão, é o instituto designado pelo Inmetro para deter os padrões nacionais de tempo e frequência. Tá? Então, todos os laboratórios secundários enviam para nós fazermos as calibrações, quer dizer, comparar o nosso conjunto de relógios com aquele padrão que vem do laboratório. E daí, ao retornar ao laboratório secundário, aquela informação, aquela calibração será disseminada através dos serviços que esse laboratório vai prestar na indústria, no comércio. Por exemplo, nós fazemos, e outros laboratórios também, calibração de cronômetro. Por quê? Porque você vai fazer uma medição química, que você utiliza o cronômetro, você tem que ter um certificado, saber se aquela medida, que aquela medida de intervalo de tempo tenha um valor, tenha uma confiabilidade daquilo que você está fazendo a medida. Outras informações que nós prestamos também, que as pessoas não se apercebem, é pela internet. A questão de segurança da internet. Eventos de atualmente, alguns servidores de serviço de internet, eles não estão sincronizados com a nossa área legal. Então, cada um está com uma hora. Quando ocorre um evento de segurança, tá, fica difícil o pessoal investigar e conseguir percorrer as mensagens de segurança e detectar onde é que foi. Mas só que nosso país tem que gerar toda uma legislação para obrigar, forçar, regulamentar os servidores a se sincronizarem numa referência só, que é a nossa área legal. Tá? Atualmente também nós temos em desenvolvimento para um determinado cliente, que chegou a um tempo atrás, já era o nosso usuário do sincronismo certificado, só que ele fazia 45, o que ele fazia? Ele faz 45 milhões de operações, e não é nem num dia, é num determinado período de tempo. Essas 45 milhões de operações levaram ao seguinte problema. Você pega 8 horas e divide por 45 milhões, vai ter uma resolução de intervalo de tempo muito pequena. Então, o serviço de sincronismo certificado não atendia a resolução que ele queria. E outro complicador é que a cada minuto que ele parasse, ele perdia $100 mil de prejuízo por minuto. Então, qual foi a solução? A solução que nós propomos, eles tem uma empresa americana desenvolvendo uma solução para eles, para outro usuário nos Estados Unidos, mas a tecnologia não chegou ainda na internet. Então, nós propomos que eles comprassem relógio atômico de Césio, tá? E nós faríamos a rastreabilidade desse relógio atômico utilizando o sistema GPS. Naquele princípio, você tem a posição fixa, você coloca informações do relógio atômico nesse receptor, e daí você consegue fazer a rastreabilidade e garantir lá. Eles compraram 2 por questão de redundância, tá? Eu acho que não tem problema de falar que o usuário é o Bovespa. Tá? Por quê? Porque as 45 milhões de operações, depois que a pessoa me explicou, quer dizer, eu raciocinava que eram pessoas que faziam as operações na Bolsa. Na realidade, ele falou que tem robôs, computadores que fazem as operações de compra e venda numa velocidade incrível. Então, nós estamos percebendo o seguinte, que na nossa sociedade, na questão do tempo, cada vez mais a necessidade é maior, está acelerando. Atualmente, no Observatório Nacional, nós conseguimos fazer medidas com resolução de femtosegundo, quer dizer, 1 nanosegundo, você divide por 1 milhão, quer dizer, para 10 a 15, só para atender, para a gente conseguir caracterizar a estabilidade dos nossos relógios e dos relógios futuros que estão sendo desenvolvidos. Tem uma previsão que a gente vai chegar em relógio que, para adiantar ou atrasar 1 segundo, levará mais de 1 bilhão de anos. Tá? Então, tudo isso faz parte da sociedade,
que era, se a gente notar na palestra anterior, a sociedade está sem limite, quer dizer, ela está se acelerando tanto, tá? E cada vez mais, por exemplo, dessa questão do Bovespa, é claro, né, quer dizer, que as decisões não são nem mais tomadas por pessoas, né? É um programa ali que está tomando decisões, pode falir empresa, pode comprar empresas, tá? E a ordem da nossa necessidade de precisão, necessidade de manter a hora legal e disseminar para todo o país é cada vez maior. Tem questões interessantes, por exemplo, que ocorre também, recebia um telefonema há pouco tempo de um advogado, são 2 casos de um advogado, vou contar isso primeiro. Ele me ligou, então tinha, acho que era o Tribunal Superior do Trabalho, né? Tinha uma norma que o pedido do processo tinha que ser a hora oficial do Brasil, óbvio, né? No caso, a hora oficial do Brasil é a capital, é o fuso horário de Brasília, tá? Mas não é bem assim, porque se você estiver no TST, numa outra região do fuso, tá? Tem que seguir aquela hora do fuso, senão não vai fazer sentido. Quer dizer, quando se ele tiver com fusão menor, daqui a pouco ele perde o prazo de entrada da sua ação. Outro caso, também interessante, que eu recebi, já tem uns 2 anos, é numa determinada cidade em Mato Grosso do Sul, próximo de São Paulo, que seguiu o fuso horário de São Paulo. Aí tudo bem, qualquer pessoa pode seguir o horário que quiser. Só que eles fizeram um concurso público, tá? E veio alguém do outro lado do estado. Quando o cara chegou para o concurso, ele chegou, obviamente, 1 hora atrasado, não pôde fazer o concurso. Aí fui consultado, a legislação é clara, né? Você tem que seguir o fuso horário que está determinado pela lei. Tá? Então você vê que nós estamos com 2 tipos de problema. Um fuso horário, quer dizer, a diferença de 1 hora, que afetando a sociedade, afetando as decisões, e no outro polo você tem usuários que você tem que colocar relógio atômico de Césio nas suas dependências, rastrear via GPS, tá? De tal forma que para atender a ele, e não só em termos de precisão do intervalo de tempo, mas também da confiabilidade, porque você perder 100 mil dólares por minuto se você interromper é uma dificuldade muito grande para o usuário, para o cliente, né? E, atualmente, não só o sistema GPS está sendo utilizado para fazer essa rastreabilidade, mas também como o GLONASS, como o Galileu que está vindo aí, né? Então, você tem um conjunto de receptores que recebe sinal dos 3 sistemas, nós temos lá no observatório, que nós estamos instalando, e com isso você aumentar a nossa precisão de rastreabilidade, de comparação entre os países, né? Que é devido à necessidade comercial, você tem uma integração muito grande entre os países e a hora, o sincronismo dos sistemas de cada um deles tem que estar próximo, né? O BIPM sugere, né, determina que a diferença máxima das horas legais dos países em relação à hora do BIPM não vai uma diferença maior do que 100 nanosegundos, tá? Isso no futuro acho que deve até se reduzir, tá? Então, a mensagem que eu gostaria de dizer a respeito do tempo, que realmente eu nem me preocupo mais em ajustar a hora, né? Porque você faz tantas medidas e você se preocupa com um pico segundos. Quer dizer, quando você fica ouvindo aí séculos, horas, dias, você perde até a escala, né? Outra questão também que eu gostaria de abordar nessa questão do tempo é que antigamente as pessoas adaptavam a sua hora de sono, o seu tipo de alimentação de acordo com as estações. Com o surgimento da energia elétrica, você pode armazenar os alimentos. Então, as pessoas agora comem os mesmos alimentos durante o ano todo. Quer dizer, nem o seu próprio organismo está em sintonia com nossos antepassados que seguiam aqui, usavam a unidade natural do dia e da noite como sua referência de tempo. Essa é a mensagem que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Não.